E aí, como estamos? Vamos esperar a Marcinha entrar, o sino tocar, para a gente começar a nossa live. Tô dando um tapa aqui no visual, porque eu corri pra caramba, mas cheguei. Matá-lo já chegou, já vou chamar você para dividir a tela comigo. Tudo bem, Márcia? Já começou o nosso sino. É para mim ficar na posição. Ah, tá bom. Tá ótimo, Tá tá perfeito. perfeito. Começou o nosso sino, começou o nosso sino. Já tá tocando? Já estão ouvindo? Tá baixinho hoje. E chegamos. Vamos dar boa noite a toda essa turma linda que já entrou aqui. Marcinha, já falei, Rogéria, Mona, Kátia, Virgínia, Ana Lúcia, Gilza, Thaís, Rosana, Cris, Karine, Moniquinha entrou hoje também, que delícia, Fátima, Felipe, Silvia, Vânia, Tânia, Cristino, a galera fiel sempre do Pílulas aqui com a gente. E hoje temos uma aula com Márcia sobre... Fala pra gente, Márcia, o que a gente vai aprender hoje? Na verdade, é o início de uma jornada. Né? Vamos com... Primeiro, boa noite a todos e todas, as pessoas que estão aqui presentes para escutar um pouco do nosso Evangelho, na verdade, do Evangelho como um todo, que essa nossa primeira parte vai ser para a gente saber um pouco da história do Evangelho, como o Evangelho surgiu, por que ele surgiu. E vai ser a primeira que nós combinamos, né? Mas por uma imposição minha, que a minha amiga abraçou, muito obrigada. Sempre, sempre. De uma vez por semana, sempre às quintas-feiras, nós estamos um estudo do Evangelho. E por que isso? Porque eu vejo muito interesse em todos que participam de conhecer o Evangelho. O Evangelho, ele parece que está distante da gente, mas ele está tão próximo quando a gente conhece a base do Evangelho. Então, eu vou tentar passar para todas as pessoas que acompanham Pílulas, que é a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o conhecimento necessário do que é o Evangelho.
E como ele não precisa estar longe da gente, não, ele está com a gente, ele faz parte da gente. Antes de eu começar, e eu já comecei, eu queria deixar assim, uma coisa que eu preciso avisar, que eu não vou falar mal de religião. O que eu vou falar hoje são tirados de documentos históricos, de livros da história da religião e da filosofia da religião, que é um estudo meu, não é acadêmico, porque não é dentro de uma faculdade, eu não tenho diploma disso, mas é um assunto que eu adoro e eu acho que já tem uns 4, 5 anos que eu estou pesquisando isso. E é um prazer muito grande, é o que eu faço por prazer, né? Então, o que eu falar aqui é baseado em livros. Não é uma questão religiosa, apesar de todo mundo saber que eu sou espírita praticante. A outra coisa que eu queria colocar aqui é que nós vamos dar um compacto, porque se eu fosse falar toda a história, não ia ser em um dia, né? Então, para ficar só para a gente conhecer um pouco, eu dividi esse estudo em 3 partes. Hoje nós estamos falando da história do Evangelho, na próxima quinta-feira nós vamos falar dos apóstolos, da vida e como eles chegaram a ser considerados os evangélicos ou evangelistas do Novo Testamento. E, no último, falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, sim, é a religião. Tá? Vamos falar um pouco do Evangelho. O Evangelho nos faz bem, nos faz muito bem. E por que ele nos faz bem? Né? Ele faz bem porque ele é nosso guia. Eu já falei isso no princípio. Emmanuel, ele tem uma frase, né, um dizer muito bonito, que é mais ou menos isso. Ele fala que o Evangelho, ele o seguidor do Evangelho, desculpa, ele tem de ser uma página viva do Evangelho. Aquele que quer seguir o Evangelho tem de vestir o Evangelho como se fosse a sua capa protetora, a sua couraça. Mas para fazer isso, né? Porque, para terminar do Emmanuel, né? Quem não faz isso não pode dizer que crê em Deus, que crê em Jesus. Porque você precisa entender para crer. Né? E quando o Emmanuel falou isso, quando eu copiei isso do Emmanuel, tirei essa ideia dele, roubei, eu me lembrei de uma passagem nossa aqui no Pílulas, que me chamou muita atenção e eu tenho de colocar isso para vocês. Uma vez me falaram uma coisa que eu nunca mais esqueci. O Espiritismo é uma religião, uma doutrina, tem gente que nem acha que é religião, mas não vai entrar nesse mérito. É uma doutrina elitista, porque usa um vocabulário, né? Um vocabulário pesado, e é pesado. O Evangelho tem um vocabulário pesado e tem de ter, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele foi feito por espíritos que viveram séculos atrás, inclusive espíritos filósofos, filosofia, Sócrates, Platão. Então, a linguagem deles é uma linguagem... É erudito, né? Porque eles viveram naquela época. Isso não quer dizer que a gente não tenha livros mais recentes com espíritos Sim. mais contemporâneos. Né? Sim. Mas, principalmente os livros do estudo da doutrina, e o Evangelho é um dos livros do estudo da doutrina, ele é feito por espíritos antigos. Então, a gente tem que reler mesmo com o dicionário, mas a gente se habitua com as palavras e consegue chegar ao consenso. E uma coisa interessante... E também vai ter sempre versões mais palatáveis para quem está começando. Exato, né? O tio Hermílio, eu não conheço, né? Mas o tio Hermílio de Miranda é considerado o mais
moderno de todos. Né? Porque a gente é só sempre pensar o seguinte, imagina se a gente está numa reunião em que o Divaldo vai falar, na verdade, vai emprestar o trabalho dele para a Joana falar, e a Joana chega e fala assim, e aí, está tudo bem com vocês? Quem é que vai acreditar nisso? Né? Não será, Joana. Como, né? E aí, está tudo bem? Está todo mundo passando bem? Vamos começar aí a conversa. Então, é necessário, porque não é necessário, porque é natural, é a linguagem deles. Então, vamos falar do Evangelho mesmo. Né? Ele é difícil, sim. Mas se você pensar que o Evangelho é com o Evangelho que você vai chegar à sua razão de ser. O bom de A ser sua melhor versão. E o bom de ser espírita é que você começa a entender o sentido da vida. Né? Não que o espírita não tenha depressão, não é nada disso, mas o espírita, que é um espírita que estuda, que pratica, ele sabe por que ele está aqui. Ele está aqui porque nós temos um propósito. Ninguém encarna para nada. A gente encarna porque a gente tem de vivenciar. E não somos nós, não sou eu, Márcia, é o espírito da Márcia que tem de crescer. Esse espírito ele já tem uma bagagem, né? Ele traz uma bagagem, ele já traz dentro dele todas as leis de Deus, que é a lei da liberdade, a lei da fraternidade, a lei do amor, enfim. Só que botar isso em prática é muito complicado. Por que é complicado? Porque nós ainda somos espíritos muito inferiores. E nós trazemos, dentro da nossa espiritualidade, os maiores vícios que a humanidade terrena tem, o orgulho e o egoísmo. Não existe um orgulhoso que não seja egoísta, não existe um egoísta que não seja orgulhoso. Que é o contrário do que o Mestre Jesus prega no Evangelho, que em todo capítulo ele fala sobre isso. Exatamente. Então, assim, mas nós ainda temos. Ainda temos tanto que a gente reencarnou aqui. Se a gente não tivesse, a gente não tinha reencarnado num planeta de provas e expiações. E o que nós estamos fazendo hoje? Nós que já temos um pouquinho mais de entendimento, nós estamos querendo tirar isso da nossa vida. Tiramos? Não, ainda não. Eu, pelo menos, tenho consciência que eu não tirei. Mas eu já tenho consciência que eu tenho de tirar. Então, a partir da consciência, eu consigo dominar aquilo que eu não quero fazer. É aquela famosa frase de Paulo, que é mais ou menos isso, né? Por que eu conheço todo o bem que eu gostaria de fazer e pratico todo o mal que eu não gostaria de ainda praticar, né? Isso, para mim, é básico. Eu tenho consciência daquilo que eu quero, que seria o melhor, não para os outros, mas para mim, enquanto encarnada. Mas eu tenho dificuldade. Isso é um processo evolutivo e nós ainda somos espíritos muito pouco evoluídos. Então, a Deborita falou aqui uma frase muito boa, que é isso. O primeiro passo é reconhecer e começar a sua transformação. E que é de milímetro em milímetro, né, Márcia? Ninguém vai pegar uma varinha de condão e vai dizer, plum, você agora é um iluminado. Nada progride em 24 horas a não ser o vírus e a bactéria patogênica. Então, gente, esse nosso progresso ele vai vir cada encadernações, que são as reencarnações. Né? Quando a gente chega a esse... Como é que a gente vai chegar a esse nível? Tendo conhecimento de Jesus. Quando Jesus cura o cego, ele está nos mostrando o quanto nós somos cegos diante das leis de Deus. Quando ele cura a pessoa que não consegue andar, ele mostra para a gente o quanto nós estamos parados na nossa jornada sem conseguir evoluir. Então, é transformar as parábolas de Jesus, não que ele não tenha feito, porque, na verdade, o que menos interessa é a felicidade. O cego voltou realmente a enxergar. Não é isso. Na verdade, é a gente entender que a gente precisa enxergar. E a gente precisa se enxergar para enxergar o mundo.
E esse processo, eu sei que... Olha, gente, eu estou falando, mas isso não quer dizer que eu esteja fazendo. Eu estou É doído, é doído. muito doído. É como se fosse... Eu conheço uma pessoa que começou uma terapia hoje, e eu falei, fazer terapia, você sabe disso, é doído, porque você vai Muito. mexer com a essência. Então, quando a descoberta do evangelho é doído, é doído. E você tropeça muitas vezes, mas é muito bom quando você consegue, pelo menos, enxergar, tirar o véu da ignorância e enxergar o que Jesus está querendo nos dizer no evangelho dele. E os espíritos, porque tem, né, as instruções dos espíritos e eles se colocam ali com a vivência deles. Quando tudo isso acontece, é muito natural que as pessoas, principalmente os mais próximos de nós, rotulem. E a gente tem que passar por esses rótulos, né? Lá vem ela com essa religião. Eu passo muito por isso, né? Lá vem ela com essa religião. Ah, que saco, ai, não sei. E aí, a gente lembra... É uma passagem daquele livro que eu indiquei, né? Vivendo com Jesus, aonde os apóstolos eles foram taxados de loucos por abandonarem tudo e seguirem Jesus. Aí é mais ou menos isso. São loucos, largaram tudo e conseguiam um desconhecido. Só que Jesus não era um desconhecido. O Jesus sempre foi o nosso. Quem procura uma religião, quem entra no evangelho, é porque tem um vazio dentro de si. Você pode ter um casamento perfeito, filhos maravilhosos, ter sucesso na profissão, ter até dinheiro. Mas se você continuar, eu sinto um vazio dentro de mim, vai, procura uma religião. Se encontra com Jesus, uma religião cristã, budista, não importa. Se encontra... Procura o sentido da vida, né? Exatamente. Então, na verdade, foi isso. Os apóstolos, eles não desconheciam Jesus. Eles conheciam, sentiam uma ausência, eles sentiam falta de Jesus. E isso acontece com a gente. O meu encontro com Jesus, que foi através do Espiritismo, que não precisa de religião, porque Jesus não tinha religião, você pode encontrar o seu Jesus, ou o Buda, ou seja lá, o ser... O poder superior, o nome que você quiser dar. E vai te fazer uma pessoa melhor, né? Se você procura isso, é porque isso é ausente na sua vida e você está sentindo falta. Então, isso já é um bom começo para a gente começar a trabalhar a humildade. Eu não me basta, eu preciso de algo. A matéria não me basta, né? A família só, eu amo a minha família, mas isso não me basta. Eu preciso de algo mais. E aí eu procurei muito tempo uma religião, muito. Eu sempre senti falta da religiosidade. E as religiões que eu procurava, nunca me deu as respostas que eu queria até encontrar. Mas isso sou eu, não quer dizer que vai servir para todo mundo. Cada um vai encontrar o seu caminho onde se sentir mais adequado. Exatamente. Eu estou falando com vocês, mas eu tenho uma colinha aqui, tá, gente? Ô, Márcia, eu tenho um rótulo que eu acho ainda pior do que quando você diz assim, lá vem ela com a religião. Comigo o que me irrita é o seguinte, é quando falam para mim assim, mas você, tão espiritualizada, e não pode relevar este mísero erro que eu cometi. Quer dizer, quando usam todo o meu trabalho árduo de uma encarnação inteira. Exatamente. Né? E aí é assim, tipo, libera o perdão para mim aí, facilzinho, já que você... Como se você incorporasse Jesus. Estamos longe disso. Se eu incorporasse... Não, e assim, por que você não procura também a sua espiritualidade para deixar de pisar na bola? Em vez de dizer que sou eu que tenho que perdoar sempre. Isso é uma coisa que me irrita, assim, um pouquinho. Perdão, a gente... E hoje até eu escutei uma pessoa falar isso, que sempre foi... Perdão a gente até dá, né? Mas as pessoas não podem usar isso como uma arma contra a gente mesmo, né? Disso que eu estou falando. É do abuso. É disso que eu estou falando. Esqueci, né? Aí ainda fala assim, quem não esqueceu não perdoou. Não, perdoei sim.
mas eu não esqueci, porque aquilo foi um fato que eu vivia, né? Então, Jesus fala para a gente perdoar, mas ele não fala para a gente, né, esquecer. Ele fala perdão, né? Então, assim, é muito comum a gente colocar coisas na boca de Jesus que não foram ditas por Jesus, né? Então, vamos E lá. quando Jesus fala da mulher adúltera, o que que ele fala? Vá e não peques mais. Então, assim, se a gente perdoa aquela pessoa e ela continua, pô, aí tá tirando onda com a nossa bondade. E lembrar que, assim, Jesus era dócil, mas ele era sim, sim, não, não. Ele Sim. era firme nas decisões, né? Então, assim, dar a César o que de César é. Ele não tinha essa coisa sabe? Não, não, é isso. O pão é dele, o pão é dele. A moeda é dele, a moeda é dele. Então, é isso que a gente tem que seguir, porque a gente tem que seguir Jesus. Bom, vamos voltar para o Evangelho. Claro, falando de Jesus, a gente está falando do Evangelho. Hoje, o Evangelho ele faz, na maioria das religiões, que não é o caso da doutrina espírita, o Evangelho ele faz parte de um livro maior, formado por 27 livros, que é o Novo Testamento, né? Esse Novo Testamento tem os Evangelhos, o Atos dos Apóstolos, as epístolas de Paulo, de Pedro, de Tadeu, e termina com o Apocalipse. O que significa Novo Testamento? O que significa a palavra testamento? Testamento significa um elo, né? É como se você fizesse um conjunto, sabe? De coisas, formasse de um elemento, outro elemento, um conjunto mesmo. Né? Então, nós temos, antes de Cristo, no judaísmo, você tinha o Antigo Testamento e depois veio o Novo Testamento. Agora, como é que tudo isso aconteceu? Nós sabemos, todo mundo sabe, que a grande maioria das pessoas da época de Jesus e durante muitos séculos depois, após Jesus, né, da era cristã, eles eram analfabetos. Eles não sabiam ler e nem escrever. Inclusive, apóstolos eram analfabetos, alguns deles, né? E como é que Mas eles escreviam? só uma pausa, porque eu acho que tem gente que está dizendo que não está conseguindo entrar. Vocês estão ouvindo a gente? Tá tudo ok aí na transmissão? Escreve aí para mim. Acabei de receber uma mensagem da Thaís que não está conseguindo entrar e não está tendo comentário. Eu te Não tem... vejo, você me vê, né, Márcia? A Tá, Fátima. beleza. Então pode continuar. Tá ok, pode continuar. Obrigada, gente. Tá, é que as pessoas estão prestando atenção. Não, é porque a Thaís falou assim, ela me escreveu, saí, não estou conseguindo voltar. Tá bom, gente, obrigada. Continua, Marcinha. Então, tá. Naquela época, o número de analfabetos era muito maior do que o número de letrados. Então, como é que houve essas escrituras? Como é que essas escrituras ocorreram? Eu, na próxima quinta-feira, vou ver direito quem eram os apóstolos que sabiam escrever, ler e escrever. Mas, com certeza, Mateus e Lucas eram os que... E Paulo, mas Paulo não era apóstolo, né? Mas ele foi um evangelizador, né? Um evangelista. O primeiro evangelho foi feito por Marcos, nos anos de 60, entre 60 e 70 da era cristã. Depois veio os escritos de Mateus e Lucas, 10 anos depois. Isso significa que demorou-se 40 anos depois do desencarne de Jesus para que houvesse alguma escritura. Antes era tudo passado só através da fala, através da oração, Oralmente. do serviço oral, né? Com oratórias. Como eles estavam envelhecendo, eles começaram a ter necessidade de fazer os escritos para deixarem isso registrado. Tinha de ficar registrado para não se perder, porque tem aquela história, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, os companheiros
dos apóstolos que não sabiam ler, os apóstolos que não sabiam, eram obrigatoriamente pessoas que sabiam ler e escrever, para poder anotar as coisas que eles tinham vivido diretamente com Jesus. E como é que esses apóstolos saíram a pregar? Exatamente porque Jesus falou, né? O que aconteceu? Depois que Jesus morreu, ele ficou 40 dias ainda na órbita terrestre, né? Ainda ali naquele mundo romano, dando àqueles que seguiam ele e os apóstolos os ensinamentos que faltava ainda para ele deixar a marca dele registrada. E ele falou para os 11 apóstolos, porque Judas já não estava mais, né? Então ele falou para os 11: vide e levai minha palavra a todo mundo. Isso está em Atos, no capítulo 1, Atos dos Apóstolos. E eles se dividiram, cada um foi para um canto. E eles começaram a dar os ensinamentos de Jesus de forma oral, e isso em praça pública. Aí nós já temos Paulo de Tarso, também foi um grande orador, era um homem muito inteligente, né? Paulo vinha de uma família muito rica, era muito instruído, tinha tido acesso a estudo. Ele era um dos poucos que conheciam esse idioma, porque teve... Bom, aí eu vou chegar lá nos idiomas. No século I, no ano de 150, um teólogo chamado Justino, ele pegou os escritos que existiam e deu um nome de evangelho a essas escrituras. Inclusive, Justino foi decapitado pelos romanos, por ele ter feito, por outros motivos, mas por ter feito isso. Aí é outra história também. Então, Justino criou o primeiro evangelho. Só que esse primeiro evangelho ele teve um problema sério, porque o idioma era diferente em todo o Império Romano, né? Aquele mundo que era o mundo romano. Jesus falava aramaico, todo mundo sabe por causa do filme de Mel Gibson, né? Ele falava aramaico, que era ali aquela província Nazaré, Samaria, todos falavam aramaico. Na Palestina, propriamente dito, se falava o hebraico. E os judeus cristãos fora da Palestina falavam grego. Então, se eles falavam aramaico, grego e hebraico, era escrito nesse formato. Então, você tinha escrituras com línguas diferentes, mas você já tinha alguma escritura. Nós temos que pensar o seguinte: essas escrituras depois foram achando outras, foram acrescentando com linguagens diferentes. Márcia, estão pedindo para você subir um pouquinho a tua câmera, que só está aparecendo seu óculos. É que eu tô escorregando. Aí melhorou. Então tá. Eu parei. Bom, Parou dos idiomas, da confusão dos idiomas. Isso. E aí, hoje chamado santo, que é chamado São Jerônimo, ele corrigiu as escrituras e ele converteu tudo para o latim. E essa escritura, que antes já estava latinizado, que era chamada itálica, passou a se chamar Vulgata, e foi a primeiro evangelho usado pelos cristãos dissidentes que vão criar o catolicismo. Uma coisa interessante é que essas escrituras elas tinham que ser copiadas. Naquela época não tinha impressora, não tinha xerox, não tinha. Era tudo manualmente. E as pessoas que copiavam eram chamadas copistas. E muitos, e a grande maioria deles, era analfabeto. Eles desenhavam as letras, mas não sabiam o que estava escrito. E é muito interessante isso. Isso eu não sabia. Nossa, a chance de ter coisa errada. Exatamente. E quando eles não entendiam a letra original, eles botavam outra letra qualquer, entendeu? Eles desenhavam uma letra qualquer, repetiam uma letra que eles já tinham colocado. E uma outra coisa muito interessante
é que nessa época, no século II, né, II, não existia a pontuação gráfica. Então, não existia vírgula, ponto parágrafo, ponto, era tudo corrido, o que muda em muito o sentido das coisas. Sim. Então, nós temos aí algumas... Olha só, houve a tradução, porque você tinha línguas diferentes, idiomas diferentes. Você teve o copista, que não sabia ler nem escrever, a grande maioria. Eram poucos e a maioria deles não sabiam ler nem escrever. O povo, que era, na sua maioria, analfabeto, e a falta de pontos, vírgulas e tudo mais. Então, o evangelho que nós temos... ele pode, e com certeza, sofreu muitas modificações. Eu acho que eu contei aqui que eu tenho um livro de estudo chamado O que Deus Disse, o que Deus não disse. Não, Deus não, desculpa. O que Jesus disse, o que Jesus não disse. Que é um livro difícil da gente estudar, mas é muito interessante. Eu tirei essa parte exatamente desse livro. É muito interessante. Eles não mostram um erro, mas eles vendem a possibilidade imensa do Evangelho ter sofrido modificações. Não que quisessem sofrer, não foi uma coisa que foi assim, vamos fazer isso. Não Sim, foi não foi bem... proposital, mas pela falta. Certa época, né? Marcinha, uma pergunta que ficou para trás, que perguntaram. Então, o Antigo Testamento é o que a gente tem de literatura antes do Mestre Jesus encarnar. E o Novo Testamento já é a história dos apóstolos registrando a passagem de Cristo na Terra, tá certo? Exatamente isso. Na era antes de Cristo, e os judeus, eles usam os profetas. Os profetas estão no Antigo Testamento. Tá? Sim. Bom, e aí nós temos, nessas reuniões, onde você tem o apóstolo e as pessoas que escutavam, ali você tem o princípio das reuniões cristãs. A princípio, isso era feito em espaços abertos, para chamar atenção mesmo, né? E os espaços fechados eram muito pequenos, que eram sempre a moradia das pessoas. Só que esse número de ouvintes foi crescendo e foi começando a incomodar, porque os romanos e os ortodoxos, eles mataram Jesus, mas não mataram a ideia de Jesus. E a ideia de Jesus estava começando a se espalhar. Expandindo. Principalmente com Paulo, que vai para todo quanto... Briguento, né? O Paulo não tinha minhas palavras. Paulo era Paulo. Era Paulo. Então, e ele vai divulgar mesmo, então, assim, é uma coisa que fica incontrolável. Ele impunha, ele já não pedia, ele já era um impositor. Porque ele era um doutor da lei, ele estava acostumado a impor, né? Ele não tinha problema nenhum com poder. Ele não tinha nenhum problema com isso. Bom, essas reuniões que estavam abertas, elas tinham que sair daquele lugar porque estavam sendo perseguidas pelos romanos, principalmente pelos romanos. Sofriam ataques. E aí eles começaram a construir lugares onde eles poderiam ficar reclusos. E um dos lugares onde eles se sentiam muito protegidos eram as catacumbas. E aí tem explicação. Como é que eles entravam na catacumba e não tinham medo? Porque os cristãos, os primeiros cristãos, ou cristãos primitivos, eles tinham 3 pilares na religião. Um era a prece, o outro era a ajuda mútua, que é o amor ao próximo. E o terceiro era a reencarnação. Então, eles sabiam que ali só tinha um corpo. E se o corpo não estava fedendo muito, era o lugar mais protegido que eles poderiam ficar, porque os romanos, eles tinham medo da morte. Então, eles não iam entrar na catacumba, então eles se sentiam ali protegidos. Só que aquilo... E aí os séculos estão passando, tá, gente? Não é assim um mês, não. São 50 anos, 100 anos. Os séculos foram passando. No terceiro século pós-Cristo, né, depois na era cristã,
nós temos esses lugares fechados, já não era mais catacumba, já eram construções, simples construções mesmo, né? Cabanas, que eram chamadas de eclésias. O que é eclésia? Eclésia é uma assembleia, um conjunto de pessoas. Então, nas eclésias, os primeiros cristãos se reuniam e todos eles conversavam sobre o cristianismo, sobre as mensagens do Cristo, as mensagens de Jesus, os ensinamentos. E sempre tinha um que sabia ler e já lia as Escrituras, que já se chamava Evangelho, né? E aquele que lia, ele tinha o dom da palavra, mas todo mundo participava. Como aquilo foi crescendo, aquele orador, que era o único que sabia, provavelmente o único que sabia ler naquela comunidade, ele começou a ficar num lugar de destaque para que todos pudessem vê-lo e todos pudessem ouvi-lo. E aí ele foi colocado mais acima do que o povo. Isso já começou a incomodar um grupo de cristãos que começou a achar que aquela pessoa já estava tendo mais destaque, porque os cristãos primitivos, ou os primeiros cristãos, eles não tinham essa questão de ter uma pessoa que representa isso, que representa. Não existia Não isso. tem hierarquia, né? E aí começa a surgir uma hierarquia, né, Márcia? Esse orador começou a ser chamado de bispo. O que significa a palavra bispo? O bispo é o diretor, é o supervisor. E aí esse supervisor, bispo, ele começou a se portar como se fosse o verdadeiro mensageiro de Jesus. Ele começou a incorporar nele a permissão que Jesus dava a ele de falar em nome de Jesus. E aí houve a primeira ruptura dentro do cristianismo. Os cristãos chamados primeiros cristãos, eles saíram daquela igreja, inclusive mudaram de cidade, foram para outros lugares onde não havia o domínio romano, muito na Bretanha, né, em lugares assim mais afastados, foram a pé. Naquela época, por isso que não tinha gordo, né? Todo mundo andava muito e eles viviam. Nem tinha Uber, né, Márcia? Não tinha nem Uber, né? Nada, então era a pé mesmo. E não era assim um grupinho, não, era um grupo, né? E eles viviam da caça, da colheita, eles tinham ovelhas, né? Enfim, eles levaram os animaizinhos dele e foram para outra cidade. Esses dissidentes do cristianismo, que continuou nos domínios romanos, muito para parar com a perseguição dos romanos, que isso já se passaram 3 séculos. E os romanos continuavam perseguindo os cristãos. Matando cristão. Então, como o romano já estava assim, menos poderoso, e até porque o número de cristãos era muito grande, ele tinha de começar a maneirar, esse cristão dissidente começou a se aproximar dos romanos, muito para haver a paz. Só que essa paz ela foi feita assim, né, no ano de 313, com um imperador chamado Constantino, e esse imperador romano ele se tornou cristão e ele permitiu que o culto ao cristianismo pudesse ser feito em todo o Império Romano. 80 anos depois, já não era mais Constantino, né, era outro imperador, a religião cristã era a única religião possível em todo o Império Romano. Isso é 390, ano de 390 da era. Demorou 400 anos para ter aceitação. E, assim, foi um cristianismo que pregou outras coisas, inclusive pregou a não permitir
que outras religiões existissem. Então, o que fizeram com os cristãos começaram a fazer com aqueles que eles consideravam pagãos. E aí a igreja cristã, esses cristãos dissidentes, ainda não tinham o nome de católico, eles se juntaram ao Império Romano, de modo que, depois de um certo tempo, já não se distinguia quem era o clérigo, quem era o bispo e quem era o rei, o imperador, né? Muitos imperadores já eram as pessoas máximas dentro do clero, né? Dentro do cristianismo. E aí você tem a junção do poder com a religião. Aí dá errado. Quando você junta política e religião, sempre deu ruim em qualquer época do mundo. E isso acontece por quê? Porque o homem gosta do poder, né? E o orgulho e a vaidade, né? O homem gosta do poder. Deixa eu pegar aqui a minha colinha, senão me perco. A igreja cristã, ela começou, não era católica ainda, né? Chamada católica, ela começou a crescer muito, e junto com o Império Romano, e foi um modo também do Império Romano se manter, porque senão eles iam perder o poder. Então, foi um momento de união de forças, onde você tinha dois grupos muito atuantes e muito fortes. E ficou fácil aumentar, inclusive, o domínio deles, né? Nesse momento, começou a haver um afastamento do povo com a religião, que é a coisa triste, né? Primeiro, porque o que aconteceu? Pegaram o Novo Testamento, os evangelhos, melhor dizendo, e botaram junto com outras leituras, né? Que criou-se assim um Novo Testamento. Aí, para não ficar ruim com os hebreus, com os judeus, vamos pegar o Antigo Testamento e botar tudo junto. Então, nenhuma pessoa que já não sabia ler ia ter interesse em pegar uma Bíblia para ler. Vamos ser sinceros, né? Primeiro, afastamento. A dificuldade de você manusear a Bíblia. Segundo, toda ela em latim. Se a pessoa mal falava a língua daquele lugar, não ia conseguir ler em latim. Né? Terceiro, as igrejas se tornaram grandes monumentos. Quem vai para a Europa vê a beleza das igrejas. Né? Beleza das igrejas. E eu não sei é engraçado que em espanhol, Márcia, a igreja é iglesia. É muito parecido com o fonema. Exatamente. A palavra igreja vem disso mesmo. E aí, igrejas, elas se transformaram em coisas maravilhosas que inibiam o povo se sentia inibido de ver aquilo. E eu não sei se vocês repararam que nas igrejas, na Europa tem muito isso, né? O altar em cima tem aquela como se fosse uma clarabóia. Uma abóboda linda. Abóboda que ilumina o altar. Aquilo ali é para mostrar que a luz de Deus está entrando. Sim. E o bispo... Pelos vitrais. Isso. O bispo, ele fica exatamente, que hoje é o padre, né? Ele fica exatamente ali embaixo. E ali é o altar. O altar começou a ser considerado o lugar mais sagrado da igreja. E esse lugar sagrado, quem poderia chegar ali perto era o bispo, porque ele era o mensageiro de Deus. E quanto mais perto alguém ficasse do altar, mais próximo de Deus ele estaria. Então, quem ficava nessas igrejas? O bispo lá na frente, o rei atrás deles, os ricos e o povo lá atrás. Né? E tudo em latim. E tinha povo que ainda falava outras línguas, o hebraico principalmente. E nisso foram o povo, que era a grande maioria, como é hoje, né, foi se afastando cada vez mais da igreja. O que foi bom também, porque permitiu que outras, né, vertentes do cristianismo aparecessem. Mas aí é outra história.
essa dificuldade toda do povo chegar perto da igreja, em paralelo a isso, houve um acontecimento do batismo do cristianismo. Né? O cristianismo passou a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana. Romana. Então, isso vem definir o que é o catolicismo. Igreja, porque a origem dela é a igreja, né? Reunião de pessoas. Ela é romana porque a sede dela é em Roma. Ela é apostólica porque ela diz seguir os apóstolos, os ensinamentos dos apóstolos. E ela é católica porque católico quer dizer universal. É a religião que tem que se propagar por todo o universo. Daí o nome da religião católica. E aí, quando ela usa essa nomenclatura, ela se torna a mais conhecida, a mais forte. E aí nós entramos na Idade Média, sim, a partir do século V, onde você tem um grande número de religiosos no poder, a ponto de a gente não saber quem era rei, quem era bispo, né? No ano de 1100 ou 1000, qualquer coisa, você já tem a definição do Papa, que era a autoridade máxima em Roma, ele era o imperador, e o imperador era também a autoridade eclesiástica, tanto que na Espanha você teve outro papa que não aceitava o Papa Romano, né? Que teve até uma série interessantíssima, os Borgias, que ele era um papa que não era reconhecido em Roma, mas tinha tanto poder quanto. Né? Em uma parte ele era espanhol. Bom, com isso, você vê que a religião católica ela dominou todas as escrituras, e como a grande maioria da população era analfabeta, ela manipulava isso de uma maneira muito clara, porque quanto menos as pessoas soubessem dos ensinamentos de Jesus, mais fácil dele ser manipulado. E a partir disso Nada mudou, nada mudou. Então, Vamos manter o povo ignorante, que aí a gente vai dominar. A partir disso tudo, nós temos toda essa nossa dificuldade em lidar com o Evangelho. Só que está na hora da gente reverter isso. Eu acho que é muito bom a gente saber um pouco da história, para saber, até porque nós somos espíritos reencarnados, né? E se nós somos reencarnados, a gente traz essa bagagem, eu falei isso quando a gente fala de morte, né? Nós trazemos esses medos na nossa essência, essa história que Deus vai nos castigar, é a gente tirar o castigo na nossa palavra e falar, não, é uma aprendizagem. Você não sabia que se você fizesse isso, você poderia prejudicar, inclusive, a você mesmo. Então, ver Deus como um pai e Jesus como um irmão. E ele, quando ele veio exatamente para isso. Só que o homem é o homem, né? A gente deturpa muitas coisas. Antes de terminar, eu queria falar umas curiosidades, que eu adoro falar essas curiosidades da Igreja Católica, né? A corrúpula dos bispos, os bispos usam um manto púrpura, vermelho. Né? É exatamente uma combinação com os imperadores romanos, que também usavam a mesma cor. Isso não é muito oficial, porque eu não consegui saber se isso é verdade absoluta. Mas eu li que no exército romano eles tinham uma variação de tonalidades do vermelho. O soldado raso usava o vermelho claro, e ia graduando a cor até chegar ao imperador. E o bispo, como em certo momento era o imperador, e até hoje os bispos usam essa questão. E o Papa, ele usa branco, mas às vezes ele está com uma mantilha, não sei, vermelha. Uma coisa, tem um nome, né?
O segundo nome de Jesus, que é Cristo, na verdade, não é nome de Jesus. O nome de Jesus é Jesus de Nazaré. Nazaré é porque a família de Maria era de Nazaré, ele nasceu em Sim. Belém. Jesus Cristo, ou Cristo, quer dizer em hebraico Messias, que quer dizer mestre. E ele foi utilizado como segundo nome de Jesus no Evangelho, nos primeiros evangelhos, e ficou. Mas Jesus não se chamava Cristo. Tá? Cristo é mestre. Deus e Jesus na Igreja Católica é um ser só. Né? Jesus é o Espírito encarnado de Deus na Terra. Né? Por que isso? E eu nunca tinha entendido isso. Porque eu já fui católica, né? Eu não entendia como é que Deus era Jesus. Bom, os romanos eram politeístas e os cristãos eram monoteístas. E quando eles começaram a se aproximar, um dos questionamentos era: peraí, se você tem dois deuses, você não pode ser monoteísta. Então, vamos resolver essa questão? Vamos botar Jesus como Deus encarnado? Pronto, resolveram a questão, juntaram os dois e a questão está resolvida. Um outro que eu acho interessantíssimo é a questão da santíssima. Gente, eu não estou falando mal da Igreja Católica, pelo amor de Deus. Eu só estou contando fatos históricos. A Trindade, Santíssima Trindade, né? Você tem Pai, Filho e Espírito Santo. Por que esses três? De onde surgiu esses três? Porque os celtas, eles foram dominados pelos romanos, mas eles eram muito resistentes ao cristianismo, porque eles tinham a religião deles muito forte. A religião dele era o número 3. Eles tinham aquilo como um deus dele. E aí o cristianismo resolveu a questão. Vamos fazer a Santíssima Trindade. E aí fizeram a Santíssima Trindade. E aí ficou tudo bem, os celtas aceitaram o cristianismo. E a última curiosidade, né? O cristianismo sempre aceitou a reencarnação, até o século VI, num concílio de Constantinopla, onde o Justiniano, que era o imperador, né, de Constantinopla, que hoje é a Turquia, ele era casado com uma megera, mas aquela megera mesmo. Ela era escravocrata, ela era má, ela era preconceituosa. E ela ficou com muito medo de reencarnar como uma pessoa negra, uma pessoa de cor, e escrava. Ela não queria isso. Aí, para ter a aproximação do catolicismo com o Império Bizantino, vamos tirar a reencarnação, vamos usar a ressurreição. Tirou-se a reencarnação e acabou a história, entendeu? Então, gente, isso aqui é um resumo que eu fiz com muito carinho. Ô, Marcita, você posiciona a gente com 2 perguntas, vê se você sabe me dizer. Sim. Aquela fase, vou salvar assim, Glei, pode ficar tranquila que vai ficar no nosso YouTube. Aquela fase horrorosa da Santa Inquisição, quando os católicos saem pelo mundo achando que tem que converter todo mundo à unha. Em que século é, você lembra? Olha, começa na Idade Média mesmo, a partir do século V, mas ele perdura alguns séculos. Nossa próxima conversa, eu vou falar sobre isso, mas ele começa porque o catolicismo, né, a dissidência do cristianismo, ele cria mais força a partir da Idade Média, exatamente porque os reis, com medo de perder o seu reinado, eles Se junta com a igreja. Exatamente. Mas aí é a história da próxima semana, para deixar todo mundo com água na boca. Tá. E outra coisa que eu te perguntar, então você também vai falar sobre Lutero quando tem a separação? Ué, posso falar. Não estava no Porque eu acho legal, porque são momentos de corte, né? Não, tem um filme lindo que quem achar, por favor, me diga, chamado Lutero, que é um filme maravilhoso da trajetória de Lutero.
que eu não acho em lugar nenhum. Então, fica aí de dever de casa, quem achar, dá um Ó, toque. Fabiana é que é boa de achar esses vídeos aí. Fabiana, ajuda a gente para saber onde é que está esse filme Lutero. O Quem- saber, a tia Ana Maria está falando que o saber era proibido aos comuns. Era uma forma de manipular. Exatamente. Era manipulação terrível, né? Eu tô É, escorregando o é, celular. O que que eu ia falar? Esse filme do Lutero conta exatamente como Lutero se indignou com tudo que a Igreja Católica, porque erraram muito, né? E eu acho sim. que o grande lance hoje é essa aproximação do Papa Francisco com o povo. Isso é, Maravilhoso. Porque não né? tem ninguém de qualquer religião que não ache o Francisco o cara, né? Ele é aquele que veio para agregar. A gente tem que Para juntar. eles vêm com missão, né? Seja que É, religião for. Nós tivemos o sim. Chico e nós temos hoje o Francisco, né? Não é à É, toa que o nome é maravilhoso, é, Francisco. Né? é. Então, meninas, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Vamos abrir para perguntas agora, meninas. Eu já fiz as minhas 2 perguntas. O que é que vocês querem perguntar para a Marcita aí, que vocês tenham ficado com dúvida? Eu Eu achei ótimo esse posicionamento histórico, Márcia, achei muito importante, né? que De como o que chega para a gente já vem com muita variação, com muita interpretação, o problema dos idiomas, né? exatamente, né? A Tia Ana E Maria como está falando que Francisco veio limpar, exatamente, a Igreja Católica. ele veio juntar e limpar, exatamente isso, É. né? Ele é divino, ele é maravilhoso, né? Aham. Maravilhoso, né? Bom, tem mais perguntas? Quero- Terminamos na hora? Que horas são? Acho que terminamos rapidinho, Márcia, que você está ficando muito concisa, muito incrível nos vídeos, Márcia. Surge uma estrela, surge uma youtuber. Tô Aliás, brincando. aqui o canal do Pílulas tem essa função também. Eu convido as pessoas para virem para cá, depois elas saem fazendo lives sozinhas. Eu acho que eu sou assim, a Eu não vou fazer, iniciante. não. Essa susto eu farei sempre que você me chamar. Mas eu sozinha não É, não é. não, mas é muito legal, porque assim, as pessoas perdem a vergonha e aí caminham sozinhas. E as minhas amigas falam que eu sou uma lançadora de YouTubers. Eu trabalho com a minha vergonha na boa. Assim. É. Patinha falou que foi ótima a explanação, perfeita professora. Ela é demais, né, gente? É porque é minha amiga, não, mas é demais, né? Aliás, Tinhesper, né, Fátima? Nós Tinhesper é gente super bacana. Vou Ah, subir para o YouTube, Gley, vai estar na minha bio do Pílulas de Espiritualidade. personal. A Gleia é É? minha pessoa. Beijo. Tem no Pílulas de Espiritualidade tem uma bio, aí você linka lá e tem o YouTube. Você vai direto para o YouTube do Pílulas. Se eu não subir hoje, eu subo amanhã, porque hoje eu estou cheia de lives. Eu tenho agora 9 horas uma outra live com Deborita. Fala da live, amiga. Fala da É, sua live. 9 horas vamos estar na live com Débora, que está aqui, eu mandei para vocês, está nos meus stories, Nutri Débora Marques, e nós vamos falar de um assunto que também é uma paixão minha e da Márcia, que é a gente começar desde pequeno a fazer com que as crianças se interessem por ter fé, por rezar, por agradecer, por amar ao próximo, independente de religião, né, Márcia? Que você dê os valores morais e os valores do amor ao próximo para as crianças, né? Isso. Porque Eu com não, certeza serão é, adultos preenchidos, né? sabe? Não, assim, saber que a religião é necessário para algumas pessoas. O que basta é você seguir os ensinamentos do melhor de todos os homens que já tiveram na Terra, que foi Cristo, né? Exatamente. E Então, dormir com o evangelho debaixo do travesseiro para ver se passa, para a gente pegar mais rápido, né? tendo conhecimento de tudo aquilo que ele falou e fez. É, Então, a gente passar isso para essa nova geração, porque a gente tem, já que tem tempo, deixa eu dar uma aulinha rapidazinha, assim, bem rápida. Nós estamos, gostamos. Pode dar, pode dar. nós estamos mudando
de nível planetário. Nós estamos com várias encarnações de crianças que estão vindo, né? Eles estão vindo com uma bagagem intelectual muito boa, que está nos ensinando. Absurda. Agora, eles precisam do nosso exemplo. Então, que a gente lembre disso com cada criança que a gente encontra, inclusive as crianças que estão na rua, né? Principalmente. E essas crianças que às vezes a gente olha com desprezo e que precisam, às vezes,